A porta é estreita, porém um falso evangelho que tem sido pregado tem feito com que muitos cristãos entrem pela porta larga. E o que tem causado, qual o motivo desses cristãos optarem pela porta larga? A palavra do Senhor diz: o meu povo perece por falta de entendimento. Se esses cristãos lessem a Bíblia, tivessem conhecimento da palavra do Senhor, com certeza eles saberiam o que tem sido pregado tem sido um falso evangelho. E esse falso evangelho tem feito com que eles escolham a porta larga. Eu sei que muitas vezes a nossa luta nesse mundo nos faz desejar buscar ouvir uma pregação que vai nos oferecer algum tipo de autoajuda naquele momento. Eu sei disso porque eu era assim. Eu sempre queria ouvir sermões, pregações que estivesse ali de acordo com o que eu gostaria de ouvir, com o que eu queria ouvir. E era assim, eu ouvia, eu buscava ouvir o que eu queria e não o que eu realmente deveria. E o fato, a realidade é que quando a gente ouve esse tipo de pregação, que nos oferece ali algum tipo de autoajuda momentânea, porque é isso, esse tipo de pregação, né, que a gente quer ouvir, que a gente gostaria ali de ouvir naquele momento, ele nos oferece de fato sim uma autoajuda, mas é uma autoajuda momentânea. Saiu do culto, parou de ouvir aquela mensagem, parece que tudo volta novamente, toda dor, todo sofrimento. Era assim comigo, era essa experiência que eu tinha, né, a minha autoajuda, o alívio que eu sentia para mim era só ali, naquele momento. Quando a gente ouve esse tipo de pregação que nos oferece ali um tipo de autoajuda que é momentânea, a outra realidade é que quando a gente ouve esse tipo de pregação, né, e a gente está ali buscando algum tipo de autoajuda, né, esse tipo de pregação não nos aproxima de Deus, sabe? Ao contrário, nos afasta do Senhor cada vez mais. E, com consequência, é isso que acontece. Nós escolhemos a porta larga. Sabe o que eu aprendi com o Senhor através da sua santa palavra? Que andar com Jesus, andar com o Senhor, não vai me tornar imune ao sofrimento, às dores desse mundo. Não vai me livrar. Não vai. Aqui mesmo andando com Jesus, eu terei dias bons, eu terei dias ruins, mas andar com Jesus é a certeza que o Senhor vai estar ali segurando na minha mão e Ele não vai permitir que eu naufrague. Não me solta. Eu te peguei. Não me solta. Ele não vai permitir que eu faça escolhas erradas. Ele não vai permitir que eu escolha a porta larga. Nós precisamos entender que sem Jesus, sem a sua graça, nós não conseguimos escolher a porta estreita sozinhos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos clamar a Ele todos os dias para que Ele nos guie, para que Ele segure na nossa mão e não nos deixe naufragar, para que Ele nos ajude a sempre fazer escolhas que vá nos fazer andar pelo caminho da porta estreita. Nós precisamos dizer não ao pecado e entender que nossa santificação é um processo. Enquanto a gente estiver nessa terra, a nossa santificação é um processo, né? E é através das nossas renúncias contra o pecado, é através da nossa busca pela santificação que nós vamos estar andando no caminho da porta estreita. Em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz o Senhor Jesus: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que encontram. E o meu primeiro conselho a você é: pare de ouvir pregações de autoajuda, onde o abandono do pecado não é mencionado, onde Jesus
não é o foco. Pare de ouvir aqueles pastores que não te conduzem, que não te fortifiquem a buscar o que é eterno. Principalmente, leia a Bíblia, estude a palavra do Senhor. Ao estudarmos a palavra do Senhor, nós estaremos obtendo conhecimento de qual caminho seguir para encontrar a porta estreita. Dizer não ao pecado é necessário para que eu entre pela porta estreita. Deus é santo e abomina o pecado. Eu, como escolhida, você, como um escolhido, nós precisamos entender e buscar a graça, pedir ajuda ao Senhor todos os dias, para que Ele nos ajude a nos santificar. O pecado na vida de um escolhido não pode ser algo proposital, e sim acidental. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 24, depois de alguém perguntar a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Então Jesus respondeu: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Aqui, o Senhor Jesus nos alerta que nós precisamos nos esforçar, porém, nós não podemos nos esforçar sozinhos. Nós precisamos pedir a ajuda do Senhor todos os dias, para que Ele nos ajude, para que Ele nos fortifique, para que Ele nos dê graça, porque sozinhos nós não conseguimos escolher a porta estreita. Só com Jesus nós conseguimos andar pela direção certa. Não tente se esforçar pela força do seu braço, tá bom? Nós precisamos da ajuda do Senhor todos os dias, porque senão nós faremos parte daquelas pessoas que tentarão entrar, porém não conseguirão. E eu acredito que essas pessoas, né, o Senhor estava ali dizendo, aquelas pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que estão dentro da igreja, que acham que estão salvos, mas não estão. Então não se esforce sozinho, peça a ajuda do Senhor todos os dias, porque sem a ajuda do Senhor, sem a sua graça, sem a sua misericórdia, nós não conseguimos fazer isso sozinhos por nós mesmos. Em Mateus 7:21, olha o que o Senhor diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, não se engane com um falso evangelho que tem sido pregado. Muitos estão pregando um falso evangelho, não estão entrando pela porta estreita e estão impedindo que outros entrem. Olha o que diz a palavra do Senhor: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Abrir mão daquilo que eu quero para fazer o que Deus quer é necessário. A palavra do Senhor nos orienta, nos alerta que o coração do homem, ele se inclina para o que é mal, né? Então, o que a gente quer não é o que é bom para a gente, não é o que é bom para mim, não é o que é bom para você. A vontade do Senhor é que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. A porta estreita está em abrir mão daquilo que eu quero. Abrir mão do pecado, buscar santidade, abrir mão daquilo que eu quero para fazer a vontade de Deus. Esse é o caminho que vai me levar para entrar na porta estreita. Que Deus te abençoe e conforme a vontade do Senhor, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!